Tizepatida, semaglutida e Mounjaro. Qual que a gente vai escolher? Se você não me conhece, meu nome é Valdeci, eu sou médico, já ajudo muitas pessoas que querem emagrecer, potencializar o processo de emagrecimento, repor hormônios e melhorar a qualidade de vida. Então a gente precisa primeiro saber a diferença dos três para a gente escolher qual que vai ser melhor para aquela pessoa. Então a tizepatida é a mesma coisa do Mounjaro. O Mounjaro é apenas um nome comercial. A substância, o princípio ativo do Mounjaro é a tizepatida. É por isso que tem hoje, por exemplo, a tizepatida manipulada, porque Mounjaro é apenas o nome comercial. O princípio ativo é a tizepatida. Já a semaglutida também é o princípio ativo do Ozempic ou Wegovy. Então, o Wegovy e o Ozempic é a mesma substância, que é a semaglutida. E aí a gente precisa agora entender, então, a diferença de semaglutida para tizepatida. A semaglutida é apenas um hormônio dentro da molécula, que é o GLP-1. É um hormônio que a gente já produz. E esse hormônio ele ajuda a controlar a glicemia. Quando ele está mais alto, ele ajuda a reduzir nosso apetite, aumentar nossa saciedade. Qual que é a diferença desse hormônio que é produzido pelo nosso corpo para esse hormônio que tem dentro, por exemplo, da caneta? Então, o hormônio GLP-1 que a gente já produz, ele dura poucos segundos no nosso organismo. Então, toda vez que você vai ingerir algum alimento, você ingeriu aquele alimento, seu corpo ele começa a produzir GLP-1. Esse GLP-1 ele é degradado rapidamente por uma enzima chamada DPP-4. Essa enzima ela quebra lá rapidamente esse GLP-1, por isso que ele não consegue ficar por muito tempo no nosso organismo. Ela tanto quebra esse GLP-1 quanto quebra também o GIP. Já esse hormônio que tem lá dentro da caneta, que é um análogo de GLP-1, ele não é quebrado pelo DPP-4 e ele dura muito mais tempo no nosso organismo. Então, ele atuando mais tempo no nosso organismo, a gente consegue ter de forma mais efetiva uma redução do nosso apetite, aumento da nossa saciedade, e essa substância também, esse análogo de GLP-1, ele ajuda a reduzir um pouco lá a resistência insulínica, por isso que ele é um medicamento que a gente pode utilizar para quem também é diabético. Então, tanto quem é diabético quanto quem tem excesso de peso podem utilizar esse medicamento. Já a tizepatida é a junção de dois hormônios, que é esse GLP-1 que eu já citei e o GIP. Então, por conta do acréscimo desse GIP, esse hormônio GIP, ele também age reduzindo a resistência insulínica e ele também age metabolizando melhor a gordura. Então, só em você utilizar a tizepatida, o nosso corpo ele começa a metabolizar melhor a gordura. O nosso corpo começa a utilizar melhor a gordura como fonte de energia. Por isso que o Mounjaro ele é muito mais potente do que a semaglutida aí, do que o Ozempic, do que o Wegovy no processo de emagrecimento, porque ele tem um poder maior de redução da resistência insulínica e ele faz com que nosso organismo queime gordura de forma mais indireta, muito mais rapidamente. E um detalhe, a tizepatida ela tem uma concentração de GLP-1 menor do que a semaglutida. A semaglutida ela tem uma maior concentração de GLP-1. Já a tizepatida ela tem GLP-1 na molécula, só que em uma concentração menor, e ela tem uma quantidade muito grande de GIP. Então, por conta dessa associação desses dois hormônios, que o Mounjaro ele é muito mais potente e ele tem menos efeitos colaterais, principalmente relacionados à náusea. Por que, Valdeci? Porque esse GIP ele faz reduzir a náusea. Então, o GLP-1 ele aumenta a náusea, já o GIP ele reduz a náusea. Então, eu tenho algo que está estimulando a náusea e, ao mesmo tempo, eu tenho algo que está reduzindo essa náusea. Por isso que a tizepatida, em relação à náusea, ela tem menos em comparação com o Ozempic. Ah, Valdeci, qual que eu vou escolher? Aí a gente vai decidir o seguinte. As pessoas que têm diabetes, que têm esteatose hepática, que têm excesso de peso, que têm aumento da resistência insulínica, a gente pode utilizar esses ativos para tratar essas condições.
Ah, Valdeci, qual que eu vou escolher? Vamos lá. Atualmente eu tô em Brasília, então eu quero chegar, por exemplo, até São Paulo. Se eu for de HB20, eu vou demorar muito mais e eu vou ter um pouco mais de desconforto. O carro vai balançar muito, eu vou demorar mais para chegar, porque ali é 1.0. Agora, se eu quero chegar mais rápido e de forma mais confortável, eu posso ir de Ferrari. Então a Ferrari é a tisepatida. O HB20 é a semaglutida. Então, se você tem a condição financeira de investir na tisepatida, você tendo, por exemplo, alguma dessas condições, a gente investe lá na tisepatida, que é muito mais potente, tem menos efeitos colaterais, você vai ter um resultado muito mais rápido. Ah, Valdeci, minha condição financeira não está tão boa, a gente vai para a semaglutida. Mas só que você tem que ter ciência, você vai ter um pouco mais de efeitos colaterais e você pode demorar muito mais para atingir aquele efeito desejado e às vezes nem vai conseguir atingir aquele efeito desejado. Por quê? Pessoal, eu trabalho já há muito tempo com emagrecimento. E no tempo que não tinha tisepatida, eu via muitos pacientes que desistiam do processo de emagrecimento porque não conseguiam ter resultados com a semaglutida, mesmo fazendo dieta, atividade física. A mesma coisa era lá com a Victoza, uma quantidade de efeitos colaterais absurda e o pessoal não tinha um efeito tão desejado no processo de emagrecimento. Aí agora que o Mounjaro ele surgiu, aí muito paciente falou assim, cara, eu utilizei dose alta da semaglutida. Eu utilizei a semaglutida por vários anos e não consegui emagrecer. Então, às vezes a pessoa tem uma condição financeira mais baixa, mas quer investir na semaglutida, ela tem que ter ciência que ela pode demorar muito mais para atingir aquele resultado desejado. Então, hoje a Ferrari do processo de emagrecimento é a tisepatida. Então, se você tem condição de investir na tisepatida, a gente vai investir na melhor substância hoje. Então, se você quer acompanhar mais conteúdos como esse relacionado à saúde, a emagrecimento, repouso hormonal, longevidade, inscreva-se nesse canal para receber mais conteúdos como esse.